Vai. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Com o atraso da minha parte, já assumo a minha responsabilidade aqui. A queridíssima Carol estava lá prontamente, mas cá estou, lá vamos nós. Deixa eu colocar, só terminar de me equipar aqui e ela já está aqui maravilhosa. Gente, então, eu acho que vai funcionar, tá? Tá meio torto aqui, mas eu acho que vai. Quero resgatar essa ideia que eu tive de trazer aqui, né, esses diferentes olhares para a saúde, né? Minha primeira área de atuação foi na parte da saúde física. Depois que eu comecei a estudar as questões, né, comportamentais, energéticas e que bom que a gente tem. Oiê, boa noite. Tantas pessoas e tantas ferramentas, tantas medicinas para a gente se olhar de uma forma mais integral, né? Não tem como a gente só cuidar do nosso corpo físico sem cuidar do nosso corpo emocional, espiritual, nosso corpo mental. E que bom que essas ferramentas estão aí para nos auxiliar. E hoje a gente vai falar sobre o que? Microfisioterapia, algo que me encantou demais e me ajudou muito no nível pessoal. Sou muito apaixonada pela ferramenta e pela Coral, né? Então deixa eu já chamar ela, que eu já vi que ela está online. Uma apresentação desnecessária da ferramenta se eu chamei alguém com propriedade para falar aqui. Está invertida a sua câmera. Chegou! Pronto. Oi, Boa noite, querida. boa noite, tudo bem, Mari? Eu tô bem, e você? Também, graças a Que Deus. bom, Ká. Primeiramente, queria te agradecer muito pela oportunidade de vir aqui, de poder compartilhar um pouco, né, do teu conhecimento, da tua experiência, de trazer essa ferramenta à luz aqui para as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando. Então, queria começar pedindo para você se apresentar, né? Quem é você? E aí a gente poder falar um pouco dessa ferramenta, né? Como é que isso chegou até você, como que você conheceu, de que lugar você falou assim, gente, eu quero trabalhar com isso, entendeu? Tá. Primeiro eu quero te agradecer também, Mari, você é uma querida. Obrigada pela oportunidade de estar falando da microfisioterapia, que foi algo que literalmente eu senti na pele os benefícios. Então, eu fui paciente da microfisioterapia e de repente eu falei, nossa, aquela vontade, né, de querer que todo mundo experimente e conseguir fazer toda a formação. Então, eu sou fisioterapeuta desde 2005 e dentro da físio eu já trabalhei em diversas áreas. Então, assim, o contato com o ser humano, ele já é bem antes que a microfisioterapia. Então, eu já trabalhei desde UTI, estética, a centro de reabilitação e dando aula, né, como docente nos cursos de graduação. Mas em 2012 ou 13, eu fui paciente. Então, eu fui receber o atendimento de microfisioterapia. Na época, não tinha noção do que era. Saí com aquela sensação que muitos saem, que é algo místico, espiritual, mas não é, né? Então eu acho que isso é bem interessante a gente falar, que algumas pessoas deixam de ir fazer o atendimento com receio de que tem uma conotação religiosa. E até mesmo meus colegas da fisioterapia, por desconhecerem a abordagem, às vezes ficam receosos, sendo que é uma área científica da própria fisioterapia, em que a gente é totalmente baseado na embriologia, na anatomia, estuda o desenvolvimento da espécie pela filogenia, então a gente faz todo o estudo desde quando nós éramos unicelulares, bicelulares, e todo o funcionamento do organismo hoje, né, como seres humanos mais desenvolvidos que os outros animais, biologicamente falando, pela formação do neocórtex, mas até chegar no neocórtex, nós temos todas as respostas primitivas. Então, instintos de sobrevivência,
Então, muitas coisas acontecem conosco, tanto fisicamente quanto até de comportamento, porque a gente tem as nossas respostas viscerais, né? E às vezes a cabeça não entende, porque demorou, né, um tempo para ser formado, por isso que a sugestão da avó conta até 10. Ela faz sentido, ela tem um sentido biológico. E aí, como a gente associa, então, esse funcionamento visceral, emocional, inconsciente e instintivo com o sinal que o físico está apresentando, às vezes as pessoas acham que a gente é meio místico, meio bruxo, mas nossa, como que você adivinhou isso? Não é adivinhação, é biologia. Então a gente consegue avaliar como se uma leitura do sintoma. Então, o estômago, ele vai ter essa característica na sua função fisiológica e tem essa emoção associada, por exemplo, uma emoção X. Então, quando alguém chega para mim e comenta do seu estômago ou da sua dor na lombar, pelo sintoma a gente tem uma ideia da situação que ela está passando, né? Mas é o corpo que está trazendo essa informação. E isso não tem o objetivo, né, de gerar um deslumbre, uma nossa, não, é para ir trazendo a clareza para a pessoa se conhecer, entender o sinal do corpo e de repente, quem sabe na vida ir mudando a postura, né? Como a gente fala muito na Sim, constelação. exato. Legal trazer isso, né? Que além dessa área, né, da micro, você também, né, tem toda a teoria sistêmica das constelações e o quanto esses universos vão conversando, né, Carol? Não tem como a gente dissociar. Você falando aí sobre essa questão da filogenia, que você vai para um estudo científico, embrionário. Isso é muito legal, porque quando eu pego, por exemplo, na área comportamental, a primeira escola que eu fui foi para psicanálise, né? Então, o Freud, ele já falava de muitas memórias uterinas que a gente já carregava, Sim. mas sem conseguir, né, essa especificidade, essa comprovação. E aí a gente tem hoje uma ciência que consegue trazer isso para a gente, né? E de uma forma tão precisa que só vendo para crer, gente. É muito incrível. Sou muito E apaixonada. aí, e como é desde a nossa formação mesmo, o que que acontece? A gente se formou, está se formando lá no útero, o neocórtex, que é a nossa memória racional, ela vai ser a última a ser formada. Mas o nosso corpo já está guardando um monte de informação. Então, se de repente a mãe precisou tomar um remédio, ou no meu caso, eu vou falar, eu precisei, na gestação da Alice, tomar um antibiótico e sofri um acidente de carro. Tava dirigindo, o motoqueiro veio e cortou. Então, não tem como a gente se colocar numa bolha, ai, nada vai me acontecer. Eu levei um susto, né? Esse susto, ele desencadeia uma cascata bioquímica no meu organismo, que é lógico que a criança ali no ventre, ela vai captar todos aqueles índices de estresse, né, que vão estar elevados. Aí eu acho interessante porque muitas pessoas deitam na maca ou chega no consultório e fala assim, Carol, eu tenho muito trauma. Mas quem não tem trauma, Mari? Quem não Ai, tem será que um dia a trauma? gente chega lá? Só que não. Então, todos nós temos, né? Assim, e às vezes acaba a sessão e fala, nossa, Carol, você limpou tanta coisa, mas é o normal de uma vida. É lógico que tem traumas e tem traumas. Então, Uhum. um susto desse moço que cortou lá eu quando eu estava grávida, não aconteceu nada, então foi algo passageiro. Teve um pico, passou. Não dá para comparar com uma pessoa que, por exemplo, está sofrendo uma violência doméstica, né? Então aí são os níveis. Uhum. Mas como a gente está falando da bioquímica, né? E o feto ele vai responder também aquela taquicardia da mãe, aquela descarga de adrenalina que pode ser pontual ou pode ser contínua na gravidez toda. Então a gente vai acumulando essas experiências, algumas são mais traumáticas, outras menos, e isso tudo vai ficando impregnado no corpo. Então é aí que a microfisioterapia vai atuar nas nossas
memórias que ficam registradas dentro das células e impede o funcionamento adequado das células, dos tecidos, dos órgãos. E às vezes até do acesso para a parte consciente de todos esses traumas, né? Porque assim, a gente teve o Reich também, que é um grande estudioso que começou a explorar esse universo do o corpo traz memórias, né? E não foi o único nome, mas eu sei que ele é um dos primeiros que começou nesse Sim. movimento. E que eu acho importante, né? E um dos motivos que me trouxe essa ideia de trazer as lives e falando dessas ferramentas é porque tem muitas pessoas que têm muitas questões, como você falou, trauma todo mundo tem, e a gente tende a não ter acesso, né? Se tivesse, a gente já lidava. O problema é que a gente está cheio de defesa para tudo isso. E às vezes a gente vai numa terapia da fala, às vezes a gente tenta por alguns caminhos e não consegue. E desconsidera que o corpo é um caminho, né? Um super caminho. E que existem ferramentas incríveis que a gente pode ajudar a liberar o que está travando. Ou a trazer consciência, né? Eu tive algumas experiências com você sobre trazer a consciência de memórias que tinha no meu corpo, de coisas que eu nem imaginava. Então, isso também é muito legal, porque complementa, né? Uma coisa não anula a outra, elas se somam. Então, Carol, eu queria ver com você se você podia falar, por exemplo, como é que é essa visão da micro, né? Você já começou a trazer que é essa parte que você tem todo esse estudo técnico, né, da filogenia e tudo mais, mas como que a micro olha o ser humano? A gente olha como um todo. Então, esse foi o grande desafio, né? Quando eu entrei nesse universo de sair daquele lugar. Ah, tá com o ombro luxado, vamos trabalhar só o ombro. Ou tá com uma fibromialgia, vixe, todo mundo torce o nariz. Ih, paciente difícil de fibromialgia, né? Na esfera que só vê a dor, né? Uhum. Ou é uma cervicalgia, deve ser o computador. Daí a gente vai vendo que não é só a postura, né? Então, e por que, né? Que às vezes a pessoa vai lá com uma tendinite do túnel do carpo, uma síndrome, faz 5 sessões de físio, melhora, e o outro faz 50, não melhora nunca. Então, de repente, né, eu fui me deparando com esse universo. Mas é interessante que são as nossas escadas, né, Mari? Então eu percebo que na minha experiência pessoal, eu precisei galgar muitos degraus antes de chegar na micro. Tanto que eu fui paciente em 2013, mas eu só fui para a formação em 2016. Né? Eu percebo hoje, olhando para trás, que eu precisava dessa maturidade pessoal e profissional para estar pronta para sair da caixa, porque a cabeça da gente faz assim, né? E então é essa visão integral do corpo, que a gente tem as nossas queixas físicas, sim, elas têm causas muitas vezes do físico, então decorrente de um trauma, de um movimento repetitivo, de uma má postura, mas também tem associado os fatores emocionais, sociais, de hábitos de vida, rotina e os fatores, por exemplo, tóxicos. Então, um remédio de longo uso. Então, uma criança que precisou tomar muito antibiótico, ou uma pessoa que passou por um tratamento de saúde que foi necessário um determinado medicamento. No organismo, aquilo pode saturar, pode causar um nível de estresse. E aí a micro vai ajudar o corpo melhorando o funcionamento para liberar, para filtrar, para eliminar. Então a gente tem essa visão integral da pessoa. E aí a gente sempre fala na micro de trabalhar o terreno, né? Então às vezes cuidar desde o início, então quando a gente volta lá no início, o terreno do hoje e o ambiente. Então é muito comum fazer uma sessão, aí é como um aquário, você tem o peixe. Aí eu vou lá, higienizo o peixe, limpo ele, mas se eu devolvo para um aquário poluído, o peixe vai se poluir.
Com os tratamentos todos, por exemplo, a psicologia, uma constelação, a micro, esse peixinho vai criando condições dele mesmo se filtrar, mesmo estando num ambiente nocivo. Mas quando é possível melhorar o ambiente externo, e isso também está muito relacionado com os hábitos da pessoa, o resultado vai potencializar. Mas, por exemplo, o que a gente percebe? As experiências e como a gente lidou com ela ao longo da vida vão gerando essas marcas. O nosso corpo tem um sistema fisiológico de reparo, todo mundo tem, um sistema imunológico, você vai lá, corta, o corpo cicatriza, tranquilo. Só que dependendo da situação, se mexe muito e o quanto de estímulo, então a intensidade e a frequência, vão comprometendo o mecanismo de reparo do corpo. E aí o corpo não consegue reparar, e é quando as marcas vão ficando nos tecidos, nas células. E isso vai gerar, ou no momento, ou geralmente mais lá para frente, né? Depois de uma certa idade, porque a gente vai somando marcas, como o nosso tanque de vida vai enchendo, e aí a gente vai ter a manifestação dos sintomas. Esse sintoma pode ser físico e esse sintoma pode ser emocional, comportamental. Então, dependendo do histórico de vida da pessoa, do histórico familiar, ela pode chegar no momento de estar numa depressão profunda, de ter, por exemplo, pensamentos suicidas e ter pensamentos obsessivos. E ela pode até buscar auxílio, tá em acompanhamento, mas ela não, aquilo é muito mais forte que ela. Então é bem comum a pessoa vir com uma angústia porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue. Então é até uma frase de um dos franceses que criaram a microfisioterapia, o Patrice Benini, ele fala: muitas vezes as experiências do passado nos deixam marcas que nos impedem de ir para o futuro. E aí, na microfisioterapia, a gente oferece esse estímulo no corpo, para o corpo entender que aquele perigo passou, então aquela cicatriz pode dissolver, ela pode se ajustar. Então, o corpo ele literalmente libera, reorganiza, como se você tivesse uma cicatriz queloide na pele, aí você vai no cirurgião plástico para ele restaurar. Então, você melhora a condição daquele tecido e automaticamente a pessoa pode se liberar. Tanto nesses termos dos pensamentos se organizarem, né? Tanto em questões assim de sentir que estava travado num projeto, de repente o negócio foi, houve uma oportunidade de emprego, aí começam, né, as sincronicidades, redução de dor, né? Então, por essas liberações. E aí o que é mais interessante, Mari, nem sempre eu preciso entrar com verbal, nem sempre eu preciso falar o que está sendo tratado, o que causou, o órgão, porque é tudo via corpo. Então, se uma pessoa chega para mim numa crise de pânico, de ansiedade, quanto mais eu falar, mais eu vou atrapalhar. Então, aí eu deixo o corpo trabalhar. Vamos confiar na capacidade do corpo. Não precisa pôr a razão, né? A gente vai trabalhar os tecidos. Agora, quando é quem já vem a nível preventivo, na busca do autoconhecimento, já um pouco uma fase mais estável, falando, olha, eu tô na minha psicóloga, mas a gente tá junto e de repente a gente travou, Carol, o que que você pode me ajudar? Aí vai ser um atendimento com um pouco mais de informação, porque aquela pessoa já tá numa condição mais ajustada, né? Para depois ter elementos para seguir com o tratamento. Então vai muito do momento e como a pessoa chega. Isso eu achei muito legal de você trazer, que uma das coisas que eu costumo sempre dizer é que a gente culturalmente, eu vou falar muito assim, próximo da minha geração, né? A gente foi direcionado a olhar a saúde ou a área da saúde de uma forma um pouco distorcida, né?
Então, pagar plano de saúde é pagar plano de doença, porque quando você vai no médico, na nossa cultura, é quando você está doente, né? Saúde é o que a gente faz para não adoecer. Então, Sim. saúde tem muito a ver com a prevenção. Muitas vezes a gente só vai buscar quando a coisa está latente. É, E tá tudo bem também, porque a gente, né, tem limitações sobre cuidar de todas essas nossas partes. Então a gente pode ir aprendendo algumas coisas, mas pedir ajuda não tem problema nenhum. A questão é a visão sobre isso, né? O quanto a gente pode cuidar da nossa saúde de um lugar preventivo. E eu acho que a micro é uma ferramenta muito legal para isso também, né? Eu já tive uma situação com você, inclusive esse ano, onde eu estava no físico, sentindo o meu físico e pedindo ajuda, ó, o negócio tá pegando. Mas também já tive uma questão com você, onde não era só o físico, eu já sabia que eu precisava trabalhar uma coisa mais inconsciente que afetava o meu físico. Mas então, a gente não precisa ir para micro, ao meu ver, e aí você me corrige se não for isso, esperando a hora pipocar do negócio, entendeu? A hora que o negócio deu ruim, que eu vou. Não. A gente pode ir justamente para não deixar chegar nesse ponto latente, né? O quanto a seria o gente pode ideal. se conhecer sem precisar estourar o negócio e se trabalhar. Não é por aí também, Carol? Seria o ideal, né? Como dizem, o melhor é consertar o telhado no dia do sol, não no dia da chuva. Maravilhosa, adorei essa. Vou usar agora. Mas a maioria das pessoas espera tá com sintoma, né? Gritando. Assim, não que tem problema, não tem problema nenhum. Mas o ideal é o preventivo, né? Então, porque a gente na micro não é pronto-socorro e não é um recurso que é imediato. Então, o que, que é imediato na sessão de micro? Sentir a entrada da vagotonia, então o equilíbrio do sistema simpático com o parasimpático, que é aquele relaxamento. Então, hoje a gente vive num mundo de estresse que tudo coloca a gente ativo, né? Sistema nervoso simpático o tempo todo, café, rede social, então a gente está sempre muito em alerta. E é aí que o nosso corpo inflama, que a gente entra no estresse. Então, imediatamente, pelo efeito terapêutico do toque, a gente já tem o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, a pessoa já sai mais relaxada, mais mole, sonolenta e tudo mais. Só que os efeitos da queixa principal, eles vão demorar um tempo, em torno de uns 3 dias a 7 dias, porque a gente estimula a fisiologia de reparo do corpo e demora um tempo, né, para aquilo acontecer. Mas é possível tratar em crise aguda, fazer o atendimento, consertar o telhado na chuva, dá também, só que às vezes a resposta pode ser um pouco mais demorada, e o preventivo, né? Então, o que a maioria das pessoas chegam para mim para tratar algo que está incomodando, e aqueles que percebem o efeito do tratamento, aí que entendem, eles vão e optam pelas sessões, pelos atendimentos com uma frequência de 6 meses a um ano. Então, eles já entram nesse processo do preventivo, como um compromisso consigo mesmo. O ruim do preventivo, né, Mária, é que como a pessoa não vai tratar um sintoma, ela pode às vezes falar assim, nossa, mas eu não sei o que que melhorou. Mas é interessante porque a gente sabe que algo ficou diferente internamente. Às vezes faltam palavras para expressar. É igual constelar. É igual constelar. E aí o que eu recomendo é observe os sinais do seu corpo. Então fique atento. É como na nossa casa, se já começou a goteira, já vamos buscar consertar. Então, o que eu faço para mim hoje? Porque eu tinha uma ilusão, Mari, que eu ia fazer a micro uma vez na vida e nunca mais, né? Tipo, treinar. Só que não. Só Se a que gente não. pudesse, se a gente pudesse fazer um treino lá de cardio, 3 meses e o coração já tá tinindo para sempre, Para mas não dá, né? sempre. Só Não que dá. não. Então é muito semelhante ao exercício físico.
Então, a periodicidade da microfisioterapia, isso foi um grande impacto para mim, porque eu estava acostumada com a fisioterapia toda semana, mais de uma vez por semana. Atendi muitos pacientes neurológicos, que seria para o resto da vida, né? Então, a micro, ela não tem esse objetivo, a gente faz uma sessão. Como tem que esperar o tempo de reparo do corpo, dá o intervalo de 40 dias, 60 dias para a segunda sessão, se precisar, né? Uhum. E depois vai espaçando até que chega de 6 em 6 meses a uma vez por ano, com esse objetivo preventivo. Então, os pacientes que passam comigo e decidem, Carol, eu me sinto bem, eu sinto que contribui com a minha saúde, mesmo que eu tenha que ir fazer uma constelação de vez em quando, fazer a terapia com a minha psicóloga, estou no exercício físico, mas eu percebo uma diferença. Essas pessoas ou se programam numa data específica, ou elas ficam atentas ao corpo, que é o que eu faço comigo. Então, a hora que eu percebo, puxa, tô com enxaqueca. Então, eu faço o atendimento, eu fico às vezes 4, 5, 6 meses sem crise. Agora, né? Depois de alguns anos. Aí, quando eu percebo que eu tive uma crise, passou 20 dias, tive outra, eu já falo, opa, aí eu já vou. Aí o corpo já regula, já trata tudo que despertou essa enxaqueca, porque a gente tá vivo, né, Mari? Nós vamos viver nossas dificuldades, né? Ter uma questão com uma pessoa, com outra. Resolve um Nós trauma, vamos... faz outro. É normal, vai lá um dia, come, se intoxica com um alimento, precisa tomar um remédio, e aí a gente segue vivendo. Então, o observar o sinal do seu corpo. Ai, já não tô dormindo bem, não sei o que está acontecendo, porque às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente fala, às vezes eu e a gente que é terapeuta, a autoexigência é um pouco maior, né? Nossa, mas eu tô tão bem, por que será que eu tô com essa enxaqueca? Tão Aí plena, eu, tão maravilhosa. aí eu chego com minhas amigas lá me atender, daí eu só que dou mais trabalho, porque daí eu falo, olha, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com isso, com aquilo, aí elas começam, mas aí a hora que eu vejo, tô falando um monte de coisa, aí Entendi. então é isso, é ir cuidando, né? E o interessante, as pessoas estão tomando mais consciência da microfisioterapia. Hoje, Mária, eu fico muito feliz porque aumentou muito o número de crianças sendo atendidas. E aí, as crianças, a gente que estuda toda a teoria por trás, o nosso olhinho até brilha, porque a gente tem uma ideia do quanto de prevenção que aquela mãe já está ajudando no filho. Só que, como a gente está falando muito de futuro, é algo que fica imensurável para a gente. Não daria para falar que tipo de distúrbio a gente está prevenindo. Mas que tá, está, porque tem, né, Uhum. os estudos e a gente observa. E as crianças respondem muito bem, não precisa falar, né? É igual comprar um carro zero. Então, Maravilhosa. já está tudo mais ajustado, é bem mais fácil. Mas no adulto também é possível ter muitos benefícios. Tem alguns, não existe contraindicação, nem de idade, nem de doença. A única coisa é que se a gente tem ali um dano na estrutura, por exemplo, um desgaste severo, uma alteração postural, alguma coisa assim, talvez o resultado seja mais demorado. É aquilo, às vezes a gente vive 10 anos, 20 anos com algo que incomoda, não vai ser uma sessão de microfisioterapia que já vai, né? Então tem às vezes um excesso de expectativa, que também não é um bom caminho, é ver que é um recurso de tratamento como outro qualquer, né? E durante a sessão a gente conversa para ter essa tomada de consciência. Se de repente um sintoma não melhora, o que isso está querendo dizer? Então, alguma situação de vida está sendo ali vivida e que está muito difícil. E às vezes, assim, Mari, a pessoa não consegue sair daquela situação na hora. Então, a Sim. gente, ou naquele momento, então a gente trabalhar como ela percebe aquilo, porque daí isso já vai mudar muita coisa, né? Então, Isso já é aí parecido com a constelação, né?
Às vezes a pessoa É, constela e ela ganha consciência de alguma dinâmica que ela está envolvida, uma postura, está fora de lugar. E o fato dela ganhar consciência, ela ainda não sabe fazer diferente, né? isso. Então ela ganha consciência, mas ela tem que aprender um jeito novo de lidar com aquilo. E com a saúde eu acredito que não seja diferente. Ela começa a ganhar uma consciência, mas ela ainda não sabe exatamente todos os hábitos ou quais foram as causas das cicatrizes que deixaram essa memória no corpo. Isso. Por exemplo, a gente quando trabalha o sistema, o tecido embrionário que forma o sistema nervoso, a gente ajusta também muitas dificuldades de comunicação. Então eu tenho relatos que aí para você entender como que a micro ela é integrativa. Então às vezes a pessoa vem me tratar uma dor lombar e de repente ela volta me relatando que depois da sessão ela está se comunicando melhor na empresa. Ela está sabendo falar e o outro está entendendo. Então, assim, é, é algo muito amplo, que vai muito além do físico, né? Então, ou pessoas que falam, nossa, eu tinha dificuldade de falar inglês. Eu tinha travas no inglês. E depois do atendimento, conseguiu desenvolver. Então, porque a gente trabalha mesmo o corpo como um todo. Isso é muito incrível. E aí a gente vai relacionando. Então, por exemplo, toda a parte do sistema músculo-esquelético está muito relacionado com a nossa capacidade de se realizar. O que é o realizar? Requer o fazer um movimento. Então, se o meu músculo tem uma ferida de incapacidade, uma ferida de não se sentir apto a, e aí você trata essa ferida inconsciente, você libera. E aí, a importância de associar com o exercício físico, porque a hora que você tá. Aí a anatomia emocional fala muito isso. Então, você vai fazer um agachamento, um afundo, você não está só deixando o seu vasto, o seu quadríceps fortalecido, você está trabalhando a emoção via corpo da sua capacidade de dar o passo, de se realizar, de ficar em pé, literalmente, para se bancar, que é as pernas que nos bancam, e mais que nos bancar, nos conduzir ao movimento. Então tudo vai falando, né? Tudo vai conversando, né? É muito lindo isso. E assim como você está falando dessa questão do físico, né? Tem a questão também que eu vejo do mental. A gente está numa sociedade que impulsiona bastante a gente para o pensar, né? É muita atividade aqui, muito estímulo, como você falou, é rede social, é muito mais a parte da razão do que o do sentir. Então, a gente olha tudo muito meio palpável, que a ciência prova, que eu vejo, né? E às vezes a gente tem um desafio de lidar com aquilo que eu não vejo, né? E as nossas emoções estão num lugar desse, que a gente não vê. E aí elas vão se apresentar como para a gente poder ver, né? No corpo. Como? Com taquicardia, No com falta corpo, de ar, com a exatamente. sonolência. Então, Isso, é o aquilo que a corpo gente gritando, me escuta, para um pouquinho, né? a psicossomática, né, ela vai começar a explorar esse lugar de que aquilo que eu não consigo lidar ainda, por não ter recursos, por não ter chegado na minha consciência, mas que existe uma bagagem, que tem vários conflitos, e isso não está sendo visto porque não está sendo acessado, porque a gente não está indo para o nosso sentir. A gente foge, né? Tenta criar um bloqueio aqui, não sei lidar, então não quero acessar, né? E aí a gente fica só tentando encontrar um caminho dessa operação estratégica, né? De modo de funcionar racional. E existem tantos caminhos para a gente ir para esse lugar, né? Com direção, com segurança, com apoio, para que cada um faça a sua jornada individual, né? Mas eu sinto que a micro, ela também é um desses recursos porque o Sim, corpo, ele fala. É uma questão da gente aprender a ler ou não, né? A gente pode é, ler num nível técnico, como você, né, uma profissional,
Mas a gente pode ler como coisas básicas, tipo, eu falo, meu xixi fala comigo, meu cocô fala comigo, né? Isso. A minha olheira fala comigo, se eu tô descansando ou não. O meu tônus muscular fala comigo. O quanto a gente sabe ler o nosso corpo, né? O quanto ele fala e a gente pega. Mas o quanto tem emoção além do que eu vejo, né? Então, quando a gente fala de dor, Isso. o que que eu falo? Eu estou sentindo dor, né? O sentir é algo que a gente passa muito despercebido. Assim como eu sinto prazer, né? Vem do sentir. E o quanto a micro também contribui para a gente acessar esse sentir. E eu vou falar de um lugar de experiência mesmo, não vou me lembrar agora ao certo os detalhes, mas eu sou curiosa, né? Tenho uma atividade mental grande. Então, quando eu vou na sessão, eu falo, ai, cara, eu posso perguntando? Aí você fala, pode. Aí você vai falando e me explicando, e às vezes acessa um lugar e vem a emoção. E talvez eu tô É, ali trabalhando aquilo na terapia faz tempo e a emoção não vem, eu não consigo acessar esse sentir. E a micro dá essa vazão, né? que a gente está literalmente com a mão na informação. Então, a hora Ai, que lindo que eu isso. tô. É, então, a hora que eu toco o corpo, a gente já tá ali. É como apertar um. Ah, eu quero sair da live, então vou apertar um xizinho. Uhum. E às vezes, eu tô lá corrigindo e a pessoa já fala algo relacionado com aquilo que eu tô trabalhando antes de eu falar, porque eu já apertei o botão, né? E tem a parte de toda essa conversa terapêutica, né, Mari, que pode acontecer na sessão da gente. Eu procuro sempre passar para a pessoa entender essa dor, porque a gente costuma achar que a dor é ruim, que tem alguma coisa erradíssima acontecendo e quero me livrar, né? Olha lá a constelação, a gente quer se Excluir. livrar, né? Excluir. Carol, pelo amor de Deus, arranca essa dor. Aí, Tati, amor, saudade. E aí, quando a gente entende que muitas vezes a dor, ela está nos ajudando, ela, ela tem um motivo biológico de sobrevivência, a dor, ou uma espinha no rosto, ou uma queda de cabelo, ou um intestino constipado. Aí todo esse grito do corpo já vai mudando o sentido e a gente já vai relaxando, vendo que não é um vilão, muito pelo contrário, e vai montando o quebra-cabeça, né? De entender. E aí a microajuda que esses sinais não sejam tão altos. Então, tipo assim, eu já entendi dor lombar, que eu tô tentando muito ir contra a maré. Então eu vou relaxar um pouco para soltar a musculatura. Então é ir trazendo esse sentir. E a nossa vida, né, como ela é hoje, todo mundo muito corrido, e a medicina avançou em muito, e isso é muito bom, porque por isso que a longevidade aumentou tudo, mas a gente tem que ficar atento, quem quiser, logicamente, não, a gente não tem que nada, né? Se a gente quiser, a gente faz, A enfim. gente pode, né? Mas assim, o que que muitos remédios fazem? Eles justamente anulam o sentir que você falou. Então, às vezes eu tô com uma dor de cabeça, mas eu não posso sentir ela agora. Aí eu vou lá e tomo remédio. Aí no outro dia eu vou lá e tomo dois, porque um já não é mais o suficiente. Aí o que que acontece? É a história do telhado com o dia de chuva. A hora que eu vou chegar para micro, eu já usei tantas camadas para esconder aquilo que o processo vai ser um pouco mais lento, né? Mas é possível. Então é essa reconexão mesmo com o sentir através do toque. Então emoções afloram, às vezes onde eu ponho a mão, alguém sente algumas coisas, outras pessoas não sentem nada. E também é normal, não precisa sentir, né, durante a sessão. Mas é esse trabalho que visa isso, Mari. Essa saúde integrativa do corpo a partir dos mecanismos naturais. Então, a gente estimula a própria fisiologia do corpo, a capacidade de reparo, para melhorar a vitalidade do organismo, né? E o meu marido é seu colega de profissão, ele é educador físico também, né? Na época dele de maromba,
há uns 10 anos, 15 anos atrás, fazia uns treinos pesados e ele sempre machucava com tendinites e tal. Já precisou tomar várias vezes injeção de anti-inflamatório, né, que fala de Sim, corticoide. E hoje ele faz as micros. Então ele sentiu. E homem é mais difícil, né? Se entregar. Eu percebo a sim, angústia das pacientes mulheres. Ai, eu quero tanto que meu marido venha. Os homens são mais resistentes. Mas, em compensação, quando eles se abrem, eles dão assim, ó, de lavada na banho na mulherada. mulherada, né? São mais precisos, vai, pá, é isso que tem que fazer, né? A É, gente é chega, cíclica. já deita, a gente chega, deita, faz o que você tem que fazer e pronto, né? Ainda sai tirando sarro, falando que foi só benzimento, mas eles respondem muito bem. Eles costumam. Maravilhoso. E aí, hoje, mesmo no sistema musculoesquelético, né, Mari? Com todas as tendinites, que eu falo que cada pessoa tem o seu ponto fraco. Então, uns vão ter dor no estômago, outros vão ter alteração de intestino. Outros, né, geralmente as pensantes vão ter as enxaquecas da vida, uns vão ter tendência para o corpo. Então a gente vai cuidando dessas fragilidades que a gente já traz, né, de uma predisposição, que tem relação com os nossos perfis, aí daria até para fazer uma correlação com o Enneagrama, Sim, né, com as nossas dores, as nossas feridas da infância, de rejeição, de querer ser visto, né, e tudo mais. Então, é onde a gente vai apresentar talvez mais desconforto e ir tratando, né? Então, hoje ele também já não espera ter um sintoma. Ele já fala, esse mês passado, ele falou, eu preciso da micro. Aí na hora que eu vi no olhinho dele, eu preciso, eu rapidinho arrumei o olho. Porque às vezes quando é da nossa, deixa eu família a gente vai aproveitar deixando, né? essa abertura, né? E ele sempre faz, né? Então é isso. Vou trazer alguns casos aqui da minha família. Pode falar, Mari? Claro, claro, fica à vontade. Aí eu lembrei agora um muito interessante da Alice. Eu olhei para ela, que ela tá aqui do lado. E como que a gente que está na área às vezes demora, né? Ela sempre, o intestino funcionou super bem, sempre. De repente travou, mas feio mesmo. Precisa levar no hospital para fazer um procedimento. Eu falei, bom, vou fazer uma micro. E fiz. Aí estava lá em determinadas áreas e veio uma situação difícil de perda. Aí que a minha ficha foi cair, que fazia 3 dias que a cachorrinha da minha sogra havia morrido na época. Hum, E eu nem tchum que aquilo impactou tanto, mas ela tinha 4 anos. Aí a hora que eu fui pro corpo, eu falei, nossa, Ana Carolina, olha só, é isso. Trabalhei, fiz toda a correção. Como foi muito agudo, 2 dias depois precisou levar para fazer o procedimento médico, porque às vezes é importante. sim, Mas depois disso, o intestino normalizou. Ela nunca mais teve crise, já faz 2 anos isso. O que eu penso? Se não tivesse feito a micro, talvez aquela experiência que gerou uma dor nela iria já colocá-la num lugar de intestino preso. E aí a gente já entra com, é normal, toda mulher é assim, vai né? reforçando uma crença, né? Vai. Mas aí a hora que eu tratei ali, eu falei, não, vai resolver, e ela nunca mais teve esse problema, entendeu? Então então Fantástico. por isso que eu vou acreditando, né? Além dos feedbacks que eu recebo dos pacientes, eu vejo aqui na minha casa, né? Além da minha própria pessoinha que recebe, Uhum, então eu vou usando. E aí aquilo que eu falei, com criança é muito assim, quando precisa, sabe? Às vezes uma vez por ano, está passando por uma fase, mudou de escola, tá chegando o irmãozinho, todas essas adaptações. Então ela se fantástico. encaixa e vai complementar, né, Mari? Eu acho que isso é importante, não é o milagre
dos milagres, não é isso, complementa. Uhum. Todas as técnicas vão ajustando e é mais um recurso para quem gosta. Eu atendo muita gente, Carol, eu tô tendo crise de ansiedade, o médico, o psicólogo está quase me indicando para o remédio. Eu não quero ir para o remédio, então vem para micro. Uhum. Essa é uma opção. Então, aquelas pessoas que estão fazendo o possível para não entrar no medicamento, lógico, se um dia for preciso, você é a primeira a falar, não, agora você vai, que você está na crise. Mas é um recurso, né, para como o yoga, como o exercício físico, é mais uma opção. Fantástico. E assim, acho que diante dos exemplos que você trouxe, que é uma coisa que eu acredito, né, e acabo trazendo isso na minha fala também, que a gente pode tomar um cuidado de não normalizar o que não é natural. Então, não é porque é normal no meu ambiente de trabalho, é normal na minha família, é normal na televisão as pessoas tomarem remédio, as pessoas ficarem, nesse exemplo, ficando sem evacuar alguns dias. Isso não é natural, né? O nosso corpo, ele tem uma inteligência para ele funcionar de uma forma natural. Então, tudo aquilo que sai do que é natural é uma informação. E a partir dessa informação, a gente precisa ver o que a gente pode fazer a partir disso, né? E eu acredito que é importante a gente trazer essa autorresponsabilidade e levar isso de um lugar mais amplo, né? Então, meu intestino não está funcionando. Eu posso olhar para a parte de hábitos, de comportamentos. Eu faço exercício físico, eu tenho uma boa alimentação, eu me hidrato, né? Tudo contribui, né? Mas como que está a minha questão emocional nessa fase da minha vida, né? O quanto eu posso estar vivendo situações e eu chamo de estresse, eu chamo de ansiedade e não vinculo, né? Eu olho o É. corpo só pelo corpo. E o quanto o corpo pode estar falando comigo de outras coisas. E se eu normalizo, eu vou e tomo um laxante, né? Isso. E eu posso não estar aproveitando uma mensagem do meu corpo. O que o meu corpo não está dentro de um sistema natural? Ah, não, mas na minha família, todo mundo é constipado, eu também sou. Aí a gente já vai para a constelação também, que também tá tudo misturado aí, né, Carol? Mas a gente começa a alimentar crenças normalizando o que não é natural. Então, o corpo ele é uma grande bússola para a gente se conhecer. E aí que eu gosto de trazer que as coisas se somam e não se anulam. Então, Sim. não quer dizer que numa crise como essa que você trouxe da sua filha, você não vai recorrer à medicina tradicional e o uso de medicações ou de alguma intervenção, né? Mas o quanto, ela é pequenininha, mas quando eu falo no adulto, né? Que a maioria das pessoas que vão passar por essa live vão assistir ela gravada. A gente pode olhar para o nosso corpo desse lugar mais amplo, né? Como é que está o meu autocuidado? O que que eu estou fazendo ou deixando de fazer pelo meu corpo? E o que que eu posso aprender a partir disso? Às vezes eu não vou ter uma informação da psicossomática, mas o quanto eu posso buscar recursos como a micro para entender o que é, que mensagem é essa de um não funcionamento natural do meu corpo, né? Isso do entrar nesse normal que você falou, a gente tem que tomar cuidado para não usar as muletas da desculpa, né? Então, às vezes a gente se acomoda, é por causa da genética, porque minha mãe tem isso, minha avó, então eu também vou ter mesmo, eu não vou fazer minha parte. Mas os estudos mostram, né, Mari, que se a gente tem sim um fator de predisposição genética, a gente tem só 25% de chance de desenvolver um fator hereditário. Então já não é muito. Aí, se eu entro com estímulos de hábitos saudáveis, de 25% cai para 5%. Então, essa visão de que porque minha mãe tem, eu vou ter, ela já está bem ultrapassada, né? A gente já pode assumir as rédeas da vida Né? e ir fazendo por nós. E o que eu acho que a micro casa muito com a constelação,
primeiro que a gente faz as correções hereditárias, né? Então, se tem uma predisposição familiar, a gente pode trabalhar. Mas o que é interessante, Mari, é assim, que daí eu acabo sem querer eu comprovando o Bert Hellinger, porque eu falo, Bert, não é que eu tô duvidando de você, né? Mas olha os pacientes que estão falando, eu só penso, o Bert tem razão. Mas às vezes as pessoas, né, chegam com muitas dores, com muitas dificuldades. E como você falou, sempre no nível mental. Porque eu tô assim, falando do hoje, os problemas do hoje. Aí, de repente, no momento X, assim, da questão, cai no assunto da onde? Origem, pai e mãe. Aí aquilo faz assim na minha visão, né? Nossa, Tã, 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 tudo tã. que foi falado tá aqui, ó, vem daqui, né? Sim. Então, aí eu vejo as inter-relações, né? E o que eu percebi, né, na minha prática. Então, algumas pessoas às vezes melhoravam bastante, mas alguns momentos travou. Aí é o Uhum. olhar da constelação. Então, o que está além daquele indivíduo? Porque a micro vai trabalhar, se a gente puder diferenciar uma da outra, mais as questões do indivíduo, da persona, né? Daquele que passou pelas suas experiências e as percebeu de uma certa maneira e aquilo impactou o corpo dele. Trabalha a ancestralidade no sentido do que vem, né? Aí, de repente, melhorou, mas ainda não foi muito. Aí é o olhar, Uma será que da onde está lealdade. vindo, né? Qual geração Exatamente. será? Né? Ou quais são os ganhos secundários que aquela pessoa tem, mantendo, de repente, um sintoma, uma dor, uma dificuldade. Né? Então, é Fantástico. isso. O quanto essas ferramentas conversam, né? E a Bia mandou uma pergunta aqui, deixa eu passar para você, ó. Boa noite, meninas. Dúvida. O trabalho se dá em várias sessões? Qual a frequência? A microfisioterapia olha para marcas de nascença? Responde aí, Carol. Marcas de nascença, será que ela de pele, assim? Eu Quando nasce? acredito que não, Bia. Depois você reformula só essa Só partezinha, mas eu acho isso. que são marcas assim no sentido de registros que a gente Tá. fica, Sim. sabe? Tá, tá. Bom, registros do que foi, sim, tanto do que aconteceu durante a gestação como no momento do parto. Então, se foi um parto mais difícil, se precisou ficar internado, né? Que a gente sabe que ali essa separação com a mãe já pode gerar muitos impactos naqueles primeiros instantes. Frequência de tratamento. Então, geralmente faz uma sessão, aí vai muito da questão da pessoa. Então, se é prevenção, vai voltar só dali 6 meses. Se é para tratar algo pontual, eu sempre recomendo uma segunda sessão depois de 40 dias, para dar mais estímulo para o corpo. Nessa segunda sessão, a pessoa vai me contar como foi a micro para ela, porque é a experiência dela, né? O corpo é o que vai responder. Com base nas respostas, aí eu vou sugerir a terceira sessão. Então, ou ali depois de 40 dias, 50 dias novamente, se a pessoa falar, Carol, não melhorei nada, ou melhorei 5%, muito pouco. Então, o corpo está precisando de mais estímulo. Mas, em geral, não é isso que acontece depois da primeira, segunda sessão. Aí fez duas. A terceira vai ser dali uns 4, 5 meses depois. Voltou para a terceira, tá bem, tá ótimo, tá sentindo melhor. Aí eu vou recomendar dali 6 meses ou uma vez por ano. Então, geralmente para o começo são 3 nesse intervalo de 1 mês e meio, tal. Depois volta quando precisar. Aí o que é bem interessante também, Mari, eu tenho pessoas que eu atendi em 2018, 2019, fizeram as 3 sessões bonitinho, depois esqueceu da minha, tudo certo. Aí passou 3 anos, 4 anos, voltou. O que é muito interessante? Geralmente volta com outros sintomas. Então, aquelas queixas que trabalhou lá atrás, a pessoa já nem lembra mais. Nossa, eu nem lembrava que eu vim por causa disso.
Ou se vem até para tratar a mesma queixa, aí é uma sessão. Então, isso é muito interessante, porque a gente coloca no corpo, entre aspas, a memória da técnica. Então, depois, quem já passou pelas sessões alguns anos antes, quando volta para tratar ou o mesmo sintoma ou outro sintoma, em geral, uma sessão já vai ser o estímulo suficiente. Não vai precisar entrar de novo nas três. Uhum. Mas, mas assim, eu gosto, depois que faz as duas, três primeiras, eu sempre explico, ó, eu recomendo a sugestão que você venha de 6 em 6 meses, uma vez por ano, mas o melhor é ouvir o seu corpo, porque a gente não é uma matemática. De repente eu saio da sessão, passa 15 dias, eu passo uma situação muito difícil, perco o emprego, perco alguém da família. Então não dá para saber, não tem essa matemática. Uhum. Então é observar o corpo para ver, ah, tá na hora de voltar, ah, não tá. Ou que eu costumo brincar, pega o mês do seu aniversário e já deixa, é o meu mês de fazer a micro. E Me aí dá já de fica uma vez presente. por ano, e dá Fantástico. esse cuidado, mas a periodicidade é assim. Ela trouxe aqui, ó. Ela quer saber sobre marcas na pele. Não, falou que é legal os registros e tal, mas o caso dela é sobre marcas na pele. Não, aí a gente já não vai tanto a fundo nessa parte. Uhum. Daria sim para fazer uma associação a hora que corrigir a etapa de vida fetal, trazer algumas informações para ver se chega, mas algo muito pontual específico assim, não. Porque é o que a gente fala, Mari, o fisioterapeuta da micro, ele é o faxineiro do corpo. Então, se eu vou aí na sua casa fazer uma faxina para você e eu acho um papel de bala, e mora você, sua mãe e sua irmã, vamos supor. Eu vou pegar aquele papel de bala e vou colocar ele no devido lugar, no lixo, por exemplo. Mas eu não vou me preocupar em saber quem chupou a bala e quem largou o papel lá. Então, o que a pessoa passou, eu não vou saber falar. A gente sabe uma noção, ó. Aqui indica que você está passando por situações que você está se sentindo contrariado. Ou aqui você passou por uma situação lá atrás, no ano de 2010, em que você tinha feito um plano, um projeto e alguma coisa deu errado e não rolou. Mas o que exatamente é a pessoa que vai saber. Então a gente Sim. tem uma noção do contexto. Dá Fala, uma ó, direção, né? ó, aqui eu estou trabalhando no seu corpo um contato com um medicamento forte, uma Uhum. vacina. Ai, qual vacina foi? Aí é a pessoa que vai, entendeu? Sim. Então a E gente tem. é, você falou um negócio que, se você pudesse dar pelo menos uma pinceladinha, é um dos assuntos que eu achei tão, nossa, tão impactantes na micro, que é essa questão da precisão, né? A capacidade da micro trazer, ao mesmo tempo que essa questão abrangente de, ó, vamos dar uma investigada aqui, pode ser perda, pode ser uma contrariedade, né? Mas a micro traz a memória do corpo no sentido de datas também. Traz. Que nem você falou, no As ano da... tal, né? O quanto isso consegue ser tão, tão real, né? E eu vou dizer porque isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu fiquei impressionada. não necessariamente a gente tem que passar as datas no atendimento, mas Uhum, quando isso acontece, é como o touchscreen do celular. Então eu tô lá no corpo e aí a gente trabalha com ondas, frequências eletromagnéticas. Então, a hora que eu tô atendendo, eu tô em contato com a pessoa. Não tem nada de místico, mas é uma postura. uhum. É uma postura que eu tô ali num momento de total empatia com a pessoa que às vezes eu nunca vi na vida, mas naquele momento da sessão, ela é a pessoa mais importante para mim, terapeuta. Eu falo que é como se o consultório ele vira um universo paralelo, né, Mari? Tudo Sim. que é da Carol fica para fora e ali tá. Aí como se só existissem duas pessoas no mundo. Então, é o momento.
Então, tem toda essa postura interna do profissional que faz parte do atendimento e de estar olhando ali para a pessoa como um ser humano. Então, eu estou ali tratando a pessoa que deita na maca, ela está totalmente vulnerável. Então, existe todo um respeito. E eu estou falando isso porque isso facilita o meu acesso à informação do corpo. Então, tem todo um preparo Preparo, né? terapêutico, profissional, né? Digamos assim, não é nada místico. E aí eu tô ali lidando com dores, com feridas. Então é um respeito, né, muito grande nesse olhar, porque se o corpo se sentir que eu tô com uma postura de curiosa, de julgadora, nossa, mas que absurdo isso que ela me falou, já trava. Uhum. Aí eu vou no corpo e tô aplicando a técnica, que é como uma leitura em braille. Então eu tenho todos os mapas corporais escritos, mapeados, porque a micro é uma técnica bem racional, é seta, né? Ó, você tá com a mão aqui, você vai por ali e vai. Tá. Então tem todo um mapeamento. Então, pelo mapa corporal, eu já sei se ali eu estou trabalhando uma questão existencial ou relacional. Se eu estou trabalhando um fator de toxina externa ou uma mucosa que infeccionou. Então, pelo mapa. Então, eu olho na apostila, literalmente, você sabe que eu estou sempre olhando no Uhum. livro. Ele que me direciona as mãos. Mas, em alguns momentos, eu vou sentir aonde estão os bloqueios no corpo com as mãos. Né? Eu sei o mapa, mas a minha mão que vai me conduzir, o tecido que conduz a minha mão. E aí chega alguns momentos que eu tô tratando, que eu percebi, bom, aqui tem redução do ritmo vital. Então, aqui tem uma cicatriz, uma marca que está impedindo o bom funcionamento. Então, eu posso perguntar para o corpo, então faço um gesto. Ah, foi de 0 a 5 anos e eu aproximo a minha mão. Se o tecido fluiu, é porque não foi. Ah, foi de 10 a 15 anos? Aí eu sinto uma resistência, travou. Então foi nessa faixa. Aí eu posso perguntar, foi com 10 anos, 11, 12? Aí é uma conversa, mas isso eu faço mental. Uhum. Aí eu penso, minhas ondas eletromagnéticas entram em contato com as ondas do paciente e o tecido dele me responde. Que incrível essa conexão, né? Para entender? Fantástico, para mim super. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta aí, mas para mim é algo que eu vi de uma inteligência que a gente desconhece sobre o nosso corpo. E que bom a gente ter ferramentas para mostrar tudo isso pra gente, né? Mas assim, não é porque. Então, assim, não é para buscar micro querendo saber datas, Sim, porque isso não vai mudar no tratamento. E não frustrar caso alguém vá um dia no e profissional e não o tenha. profissional não dá data. Uhum. Porque nem sempre é bom para a pessoa Ter, saber saber tantos essa detalhes. informação, né? É. E é o que eu falei, a pessoa já sabe, Uhum. né? Mas em alguns momentos é contribuição, né? Sim. Falar as datas com tanta precisão. Hoje a micro tem várias vertentes, então tem várias abordagens, não dá para a gente usar todas as abordagens em uma sessão. Tem Uhum. abordagem que não data, porque justamente ela passa a linha do tempo da pessoa. Tem abordagem que data, né? Então, existe uma certa. Essa coisa da data, ela é positiva, mas ela também entrou muito no. Lá no Reducionista. início, lá no início, ela foi usada muito para causar um impacto, Ah, tá. impressionar as pessoas. Entendi. Mas não é esse o objetivo, Sim, né? Não é esse o objetivo, mas é possível que isso aconteça. Então, é tudo uhum, pelo toque. Pelo toque. certo. É, com certeza é muito mais profundo do que isso, mas é uma informação também, dentre tantas que a gente recebe, né, através de uma sessão. E como a gente já está dando aí dentro do nosso horário, Carol, eu não vi se tem mais alguma pergunta, mas se alguém tiver mais alguma coisa e quiser mandar, se a gente passou, eu ia te pedir para deixar alguma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui, que estão se abrindo a olhar
para a saúde, né, de uma forma mais integral, que estão se abrindo a conhecer, né, o próprio corpo e as nossas emoções, o nosso orgânico com a micro. E depois, se você puder também falar um pouquinho do teu trabalho, como funciona o seu atendimento, aonde você atende, né, as tuas medicinas aí. Tá. Bom, vou trazer uma mensagem. Eu vou falar em nome da minha pessoa e das pessoas que eu atendo. Então, se você busca uma vida mais leve, mais saudável, na sua forma de ser, a microfisioterapia pode ajudar bastante, que é essa sensação mesmo de tirar a mochila que está pesada, que às vezes a gente carrega, não só nossa. E quem busca aí ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade, a microfisioterapia é uma ferramenta que pode auxiliar. Não dói, é É muito gostoso, mas, bom. Mari, a experiência é única para cada pessoa. Então, Uhum, às vezes, a gente conversa com alguém que passou pela sessão, mas cada um tem a sua experiência. uhum. Então, isso varia. Então, para quem despertar, é a sua experiência, né? Só indo para ver como que vai ser. E aí pode gostar e pode achar que tanto faz e tudo bem, né? E aí eu tô de mudança de consultório. Vou mudar, acho que semana que vem. Mas eu atendo em Bauru e Lençóis Paulista com a microfisioterapia. E como a Mari, eu sou consteladora familiar, atendo individual, bonecos na água, faço atendimentos em grupo, mas com dinâmicas, né, de constelação, para que as pessoas conheçam ali alguns movimentos. Trabalho com radiestesia, radiônica, terapias energéticas. Hoje eu tenho um grupo muito legal, Mari, se eu puder falar. Claro, aproveita. É um grupo de tratamento e mentoria, né, via WhatsApp. Então, eu faço toda a parte de tratamento energético nesse grupo. Então, é um grupo de pessoas dentro de um grupo de WhatsApp. E ali eu compartilho todo dia uma mensagem, um pensamento, uma reflexão. Às vezes eu trago essa noção da linguagem do corpo, né? O que que é esse sintoma? Então, para onde você pode olhar? E ele está funcionando desde abril do ano passado, esse grupo. Então, cada um acompanha no seu tempo e recebe ali o tratamento energético que dá um suporte. Que É lindo. isso aí, trabalho com florais, então eu gosto muito de, né, complementar a microfisioterapia. Eu sempre dou uma receita de floral para quem quiser. Eu trabalho com os florais de Bach e com os de Saint-Germain, que eu gosto bastante. E é isso. Que linda. E traz muito conteúdo também na sua página, né, Cá? Nas redes Sim, sociais. procuro Então, trazer. para quem está acompanhando aqui a live, chegando pelo meu perfil, conheçam a página da Carol. Ela traz muita orientação, muita explicação de todas essas ferramentas, né? E caso tenha alguma pergunta que a gente tenha passado aqui, ou que surge a partir desse papo, né? Tenho certeza que você também se coloca aí à disposição para esclarecer, se alguém Sim. quiser, né? E fica aí esse convite de conhecerem o perfil dela, acessar a Carol aí pelas redes, que eu acho que é super funcional para você, né, Carol? Sim, sim, fico à disposição e agradeço o convite, fiquei muito feliz. E eu também quero te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo com família, trabalho, correria de estudo, sempre, né? Aham, E a tua generosidade em compartilhar aí do teu saber aqui eu com todo agradeço. mundo. Eu quero agradecer também todo mundo que passou ou que está com a gente aqui até o final dessa conversa, né? E que isso também é muito importante, porque nos incentiva a continuar trazendo aí um pouco dessa do nosso conhecimento e desse lugar de partilha, né? De tocar as Sim, pessoas a ampliar as perspectivas, os pontos de vista sobre si, sobre a sua saúde. E então quero te agradecer mais uma vez, Carol. eu Muito que agradeço. obrigada. E deixar também um recado para todo mundo confiar na sua capacidade fisiológica de reparo e
meios naturais para que isso aconteça, né? São vários. Então é possível sim, né, a gente ter saúde e qualidade de vida de forma natural. Fantástico. A gente pode reaprender Sim, algumas coisas que a gente sim, esqueceu por gerações, né? sim. Obrigada, viu, querida? Eu queria Eu que deixar meu boa agradeço, noite aqui para obrigada. todo mundo. Obrigada mais uma vez, um beijo e a gente se vê em breve. Tá. Boa noite. Tchau, Beijo, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.